Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre um livro que me surpreendeu em todos os sentidos da coisa. E eu já tinha ouvido muitos elogios do livro, mas como eu falei pra vocês, eu não esperava encontrar o que eu encontrei. Eu vou colocar agora a nova vinheta do canal para livros de terror. Espero que vocês gostem. E, gente, nessa resenha eu vou usar o microfone aqui próximo para ver se melhora, para ver se dá alguma diferença no som. Eu preciso de um microfone muito melhor, que isole o som externo, porque realmente está sendo um problema para mim, mas não vai ser no momento que eu vou estar podendo investir nisso, tá? Então, aguenta um pouquinho, porque lá pra frente, assim que eu puder, eu vou melhorar essa questão do som pra vocês. Então eu vou colocar a vinheta nova só pra livros de terror. Espero que vocês gostem. Aí eu começo a falar sobre o livro pra vocês. Hey, where'd this come from? I found it. Well, let's both play. You really don't want me to play? Captain Howdy said no. Who's Captain Howdy? Howdy. Muito bem, gente. Esse é um livro da editora VEC, né? Eles me cederam gentilmente o livro, então, para eu estar fazendo a leitura. Eu escolhi o livro dentro daquele gênero que eu gosto, que eu sei que vocês gostam também, que eu poderia trazer para o canal. E dito e feito, outro acerto da editora que eu faço. E outra, né? Foi uma primeira experiência com essa autora e sem palavras para dizer para vocês o que ela conseguiu fazer, despertar diversas emoções. Vocês sabem que eu sou chata para livros de terror, porque dificilmente alguma cena ou algo me causa impacto ou uma sensação desconfortável, né? É difícil e tem sido cada vez mais difícil. Eu não sei porque porque eu consumo terror desde sempre. Então não é qualquer coisa que realmente uma cena que me causa calafrio, que me chama atenção, então que eu falo, uau, era disso que eu tava falando, era disso que eu gosto. E isso tem ficado cada vez mais difícil. Realmente não é tudo aquilo que me agrada. Então, mais uma vez, foi uma grande surpresa, porque é uma autora nova, mas eu fui sem expectativa, porque eu acho que funciona melhor assim. Quando a gente sabe que tem uma avaliação boa, mas a gente vai ali com um pensamento livre de opiniões externas. Eu não sabia de nada da história, só o que a sinopse nos traz. E, gente, assim, vamos começar a falar então, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Primeiramente, esse livro não é muito extenso e você encontra ele facilmente, tá? Tanto em físico como em e-book. Lá na editora VEC, vocês já sabem que eu comentei com vocês, se vocês usarem o meu cupom, o PAT itinerante, tudo junto, PAT com Y, vocês têm 20% de desconto. Porém, lá no site, esse livro está esgotado, mas vocês encontram ele na Amazon, tanto o e-book quanto o livro físico. E, gente, dessa vez eu vou dar um recado importante e vou direcionar esse vídeo. É lógico que é um livro recomendadíssimo para quem gosta de terror, para quem gosta e não tem nenhum tipo de preconceito com relação aos livros nacionais e para homens e mulheres. Mas dessa vez eu vou dar uma recomendação especial para vocês, mulheres. Muito bem, gente. Esse livro, conforme eu li a sinopse e conforme eu fui entendendo, né, o objetivo da autora e do que se tratava,
Eu posso estar errada, mas eu até conversei com o Rubens, eu até falei um pouquinho para ele sobre a premissa de que esse livro se enquadraria também no folk horror, né? No horror folclórico. Aquele horror onde geralmente se passa em lugares mais afastados, em regiões rurais e com lendas folclóricas no meio. E eu acredito que esse livro se enquadre nesse subgênero do terror também. Então vamos lá, pessoal. Aqui nós vamos ter um livro com personagens femininas como protagonismo. E são 4 gerações de mulheres. É um livro que vai e volta no passado, ele vai nos anos 50, 88, ele vai e volta e ele se passa na antiga Tchecoslováquia. E é um livro também que se passa na maior parte do tempo no frio, no inverno, né? Eu acredito que em alguns momentos faça outras estações do ano, depende da época. Mas ele se passa, as descrições que a gente tem aqui em maior parte mesmo é gelo, né? Uma região fria e tudo mais. Então, são lendas russas. A autora escolheu essa região porque, enfim, é o que dá o tom da história. Ela também, se eu não me engano, ela mora ou já foi pra lá. Então, foi um ambiente ideal para ela poder criar essa história. E a partir daí também nós temos uma figura folclórica, uma lenda que ronda a região muito misteriosa. Vou falar um pouquinho mais depois lá na frente para vocês. Então nós temos 4 gerações de mulheres, né? A Irena, que é quem dá o nome ao título, ela já é uma senhora, ela já é uma idosa. Nós temos a filha dela, que é a Bianca, mas a Bianca, tragicamente, acabou com a própria vida há muitos anos atrás. Na época que a Bianca cometeu esse ato, ela deixou 2 filhas aos cuidados da Irena, a Sabina e a Eva. A Eva era a mais velha e a Sabina tinha uma grande diferença de idade com relação à irmã, 14 anos, né? Então a Irena já vivia sozinha, o marido morreu na guerra e ela ficou então aos cuidados sozinha das 2 netas depois desse falecimento trágico da Bianca, né, da sua filha. Então o livro ele vai e volta no tempo. E aí nós vamos conhecer também nos tempos atuais a Martina, que é a filha da Eva. A gente descobre também que a Eva se desprendeu, ela se casou e ela foi viver a vida dela, ela se desprendeu dessa relação com a avó Irena e com a Sabina. A Sabina ficou cuidando sozinha da avó. E a Eva se casou com um homem de família tradicional e tudo mais, e ela não queria muito envolvimento mais com as mulheres da sua família. O porquê disso a gente vem a descobrir aos poucos. E a Sabina já é uma moça muito bonita, ela já está noiva, prestes a se casar. Essas mulheres são muito parecidas fisicamente, elas são muito brancas, são ruivas, né? Elas têm mesmo as características físicas lá do país, da Tchecoslováquia. Mas a Eva, ela não tem essa aparência, né? Ela é diferente, não só na aparência, mas também no jeito de ser. E ela puxou mais o pai. E no começo a gente não entende muito bem esse jeito da Eva de ser mais distante, parece que ela não quer de jeito nenhum o contato com as mulheres da sua família, que aquilo representa vergonha, algum tipo de vergonha ou algo ruim para ela e para a família dela. Mas o que ela não esperava é que a filha, a Martina, não só é idêntica fisicamente, mas como na personalidade da sua avó Irena, do que foi a sua mãe e do que é também a sua irmã, a Sabina. Então, tudo aquilo que ela tentou evitar ao longo dos anos não tem jeito, porque é escancarado ali a semelhança do jeito de ser, do jeito de agir, de pensar e fisicamente também das mulheres da sua família.
O livro começa de uma forma muito misteriosa, onde alguns homens da região começam a morrer e tem alguma relação sinistra com a água. E é algo assustador, pavoroso e bastante violento. Mas não são todos os homens, são alguns tipos de homens com determinados tipos de caráter. Nesses acontecimentos entra na jogada o Dimitri, que se diz ali como investigador, e ele começa a tentar, a gente ainda não conhece, ele não sabe muito bem quem ele é, e ele começa a investigar nas reuniões, nas casas, né, nas redondezas, o que estaria acontecendo com esses homens, porque realmente é bem estranho. E depois a gente vai saber quem é esse Dimitri. E a história realmente vai começar quando a Irena fica muito doente, ela sofre um AVC e ela fica extremamente debilitada. Lembra que eu falei pra vocês, é só a Irena e a filha Sabina. A Eva se distanciou, né? Então, a filha dela, Martina, também não conhece a tia e a avó. Mas com esse AVC da Irena, eles ligam para Eva e a Eva fica apavorada e tudo mais, e ela se vê obrigada a entrar em contato com a família dela de novo. E aí, gente, muita coisa estranha vai começar a acontecer. A gente começa a perceber que essas mulheres começam a ver um vulto muito sinistro pelos cantos, fora da janela, fora do lado de fora da casa, na janela, pelos cantos da casa, até pelos canto do hospital, uma figura muito sinistra, uma mulher, aparentemente com uma aparência muito molhada, né, com a pele cadavérica, e no lugar dos olhos, são os olhos muito grandes, muito redondos e brancos, como se fossem olhos de demônio. E essa criatura, ela aparece a cada 7 anos, e ela fica ali por semanas, por meses, mas ela não fala nada, não emite nenhum som, mas ela apenas olha fixamente para essas mulheres. É muito sinistro a descrição, eu achei maravilhoso, eu acho que não é todo mundo que consegue descrever cenas de horror sem apelação, sem aquela coisa sem graça. Eu achei maravilhoso aquela criatura cadavérica com um olho enorme, preto, que aparece constantemente, e você sente como se fosse uma presença, um presságio de que algo vai acontecer, de algo ruim está para acontecer. Aliás, esse foi um dos motivos pelo qual a Eva se afastou da avó, porque a avó tinha períodos de loucura e agia muito estranho e tudo mais. Só que ela não sabe o porquê de tudo isso, porque ela resolveu não querer saber. É um livro que fala sobre coisas que acontecem na vida das mulheres principalmente e que não são ditas, não são conversadas. A Irena tem um passado muito sombrio e muito triste, pesado, inclusive lá pelos 80% desse livro tem uma cena muito pesada. Se quem quiser ler esse livro e tiver alguma ressalva, tiver algum gatilho contra a violência, me chama que daí eu converso com você, tá bom? Então eles vai ter o ápice dessa cena muito forte. Então ela tem um passado sombrio, mas isso não é conversado, isso não é revelado. O que eu senti nesse livro é que é o real, é o que acontece no dia a dia, né? O meu canal ele é muito pequeno, muito pequenininho, mas eu tenho certeza que essa parcela que está assistindo o meu vídeo agora, você mulher, eu tenho certeza que ou você já passou por algum episódio de violência, de abuso sexual, ou você conhece alguém que passou. Eu tenho certeza absoluta. Basta a gente assistir os jornais, a gente assistir os programas de true crime, que hoje está bem popular, que a gente vê que é todos os dias, em todo lugar, em todas as classes sociais. Mas por que isso não é conversado dentro de casa? Às vezes você, dentro de casa, a sua mãe, a sua avó, a sua tia, passou por isso, ou conhece alguém que passou por isso, mas isso não é conversado, isso é calado. As mulheres estão acostumadas a engolir
para não sofrer retaliação ou crítica, para a culpa não voltar contra ela, ou porque ela não conseguiu superar o trauma e ela não quer falar sobre aquilo. Enfim, tem diversos motivos para que ela não converse sobre isso. É uma história, gente, que se passa ali no final da Guerra Fria, certo? Então era uma época onde se tinha muito machismo, onde as mulheres que tinham opinião, ou então questionava, eram ditas como rebeldes. E não que ser rebelde, como é falado ali no livro, não é que ser rebelde por ser rebelde é bom, mas você questionar aquilo que você não concorda, ou aquilo que você quer saber mais, ou você realmente discorda mesmo, já é um ato de rebeldia, mas somente quando é da parte da mulher. Então nós vemos bastante essa parte também. Então essas mulheres, elas não são bem vistas pela sociedade ao redor, que são mulheres loucas, são mulheres estranhas, que deliram. Mas existe uma explicação para esse comportamento, às vezes delirante, da Irena, né? E isso tudo vai sendo revelado aos poucos. E, enfim, gente, a autora conseguiu trabalhar esse tipo de tema no livro de terror de uma maneira que eu nunca vi. Uma maneira natural, é como se ela estivesse colocando para fora aquilo que estivesse dentro dela. Eu acho que, assim, em algum momento ela sentiu, eu preciso escrever esse livro. E pra mim, esse livro foi perfeito. Perfeito, sem tirar nem pôr, tá? Vamos lá. Dando continuidade à parte da história e dessa mitologia, desse mistério. Não é spoiler, né? A gente vai saber que existe uma criatura que é uma raposa que está rondando ali as regiões. Não é um spoiler. Inclusive no livro, entre os capítulos, tem um desenho de uma patinha, tem um desenho o projeto gráfico do livro é incrível, que eu vi. E tem umas raposas. E tem até um motivo da escolha da criatura, do animal raposa pela autora. A raposa, gente, ela é vista como a própria figura feminina dentro da história da humanidade, que a gente sabe, onde a mulher, que ela tem a personalidade forte, que ela é diferente e que ela é esperta, inteligente, ela é vista como manipuladora, como ágil, como muito esperta, mas no mau sentido. Tem aquela palavra ardilosa, né? E por isso a raposa foi a escolha dela como a criatura. Mas a gente não tem só isso. É um livro sobre criaturas folclóricas. Então vai aparecer uma criatura muito diferente das águas. Eu não vou descrever a criatura para vocês, que daí vai estragar a experiência de vocês, que foi maravilhoso. E vocês vão descobrindo aos poucos. Então tem essa criatura, essa raposa que vai andando por ali. Esses homens que vão desaparecendo, mas não é qualquer tipo de homem. É um tipo de homem com um caráter específico. Então, esse Dmitri, quem seria esse Dmitri? E a história dessas irmãs? Como eu falei para vocês, elas estão intimamente conectadas. Uma é desprendida de tudo aquilo, que é a Eva, mas a gente não entende ela, porque que ela é daquele jeito, aquele jeito ditador de ser, que ela não entende a filha dela. Mas a gente vai entender que é uma casca que ela constrói em torno de si para se proteger, porque ela tem medo. Então você percebe que por muitas vezes algumas mulheres fazem algumas coisas e falam algumas coisas para outras, e que a gente pensa, poxa, e na verdade eu acho que no fundo é medo que elas têm, né? Então você se identifica com o livro, ou na sua família, ou na sua vida, ou nas coisas que você vê na sociedade por aí. E por aí vai, gente. A gente tem também aqui... é aquela coisa, né? Naquela época, mulheres eram consideradas bruxas, porque, como eu falei pra vocês, só do fato de você questionar e ser diferente e tudo mais, você era vista como uma bruxa e etc. E a Irena, ela tem até, inclusive, um livro que ele é sempre escondido, porque se você fosse vista com um tipo de livro, aquele livro que não era aceito,
né? Você era considerada bruxa e você era caçada e tudo mais. E ela tem lá, então, esse livro escondido. Gente, a ideia do livro é essa. Tomara que eu tenha conseguido passar pra vocês. Eu não posso falar muito mais, porque daí vai estragar a experiência da leitura pra vocês, né? Do que é essa criatura, esse vulto que eu descrevi pra vocês, o que é essa raposa, quem é esse homem e quem são essas mulheres. Quem é a Irena? Enfim. Gente, é maravilhoso. No final do livro, eu me emocionei bastante. Realmente deu a impressão que a autora quis passar, e ela conseguiu passar os sinceros sentimentos dela ali. Então, quando eu terminei o livro, eu falei, uau, assim, 5 estrelas. Primeiro porque muito bem escrito, não tem enrolação, uma escrita gostosa, de qualidade. É um livro rápido de ler, para você ler no final de semana. Eu tenho que parar várias vezes, né, gente? Eu já contei pra vocês, por causa do meu filho, por causa das atividades, eu trabalho fora. Então eu tenho que parar diversas vezes. Mas se eu tivesse pego ele, assim, dias de folga, eu tinha lido ele em 1 ou 2 dias. Então é um livro pra você sair de ressaca literária e pra você ler rápido. Só pra encerrar o vídeo, porque realmente eu não posso falar mais nada, tá, gente? Pra não dar spoiler. Eu queria dar mais os meus sentimentos em relação ao livro, tá? E não só ficar falando, dando um resumo da obra pra vocês. Mas olha só, aqui no finalzinho do livro, no prefácio, a escritora coloca assim: escrever este livro foi a coisa mais difícil que eu já escrevi até hoje. Entre um capítulo e outro, eu precisava fazer algumas pausas, respirar, chorar. Eventualmente, conversar com alguém sobre aquilo. Mas ao terminá-lo, alguma coisa se inquietou dentro de mim. Eu consegui o que queria. E apesar de ter sido um processo emocional bem pesado e doloroso, eu me senti em paz no final. De alguma forma, houve uma vingança, houve uma justiça, houve um expurgo, uma libertação de alguma coisa que estava presa dentro de mim. E essa é a coisa que eu mais amo na literatura de horror. O expurgo que elas nos permite, já que aborda o medo, a ânsia, a repulsa e os sentimentos mais negativos do ser humano. Só por isso, essa escrita já teria valido a pena. Mas se, além de inquietar alguma coisa dentro de mim, essa história servir também para uma purgação de algo em você, que a leu, aí eu diria que toda a minha carreira como escritora já valeu a pena. Pois é, gente, porque assim, isso tá evidente na escrita dela, que houve emoção, sabe? Porque é aquilo que eu falei pra vocês. As mulheres guardam segredos. Elas estão acostumadas a guardar muita coisa, porque elas podem ser criticadas, ou porque elas têm medo de ser culpabilizadas por uma coisa que elas não fizeram, que foi o outro. Então elas guardam pra si. E às vezes ali do lado dela, dentro da família, dentro das gerações isso aconteceu, né? E quando você vê que várias e várias mulheres passam por isso, eu acredito que muitas que leram esse livro devem ter alguma história para contar. E se não tem, eu espero que vocês não tenham, nunca na vida de vocês, principalmente algo que a Irena passou, né? Você percebe que realmente isso acontece demais. E que não deve ser abafado, que isso deve sempre ser falado. Embora hoje todo mundo diz, a maioria, né? Todo mundo não, né? Mas hoje em dia, quando a gente vai falar sobre determinados temas, isso aqui eu vou falar agora porque tá um pouco entalado aqui. Quando você vai falar de alguns temas sociais hoje em dia, dentro da literatura, virou moda em uma frequência muito grande, que isso está começando a me incomodar, que é tudo lacração, que é tudo para vender, que tá na moda e que é isso e aquilo. Eu sinceramente espero que coisas que aconteceram com a Irena nunca aconteçam com você. E que se você for mulher e pensar dessa maneira, eu tenho mais pena ainda, né? É muito triste, tá?
Mas isso não tem me incomodado e eu não vou deixar de falar sobre esse tipo de tema só porque algumas pessoas ficam incomodadas. Se você não gosta desse tipo de literatura, desse tipo de crítica ali trabalhada no livro, então você não leia, mas eles nunca vão deixar de ser escritos. E para uma pessoa escrever um livro de qualidade desse, de horror, ela tem que ser muito corajosa e tem que ser uma mulher muito forte, tá? Então, eu só tenho 1000 elogios a fazer, a admiração, a Mia, que apesar de tudo, que deve sofrer críticas pela coragem que elas têm, e críticas também só por ser mulher, porque isso é óbvio, não preciso falar mais nada, eu já fico assim, boba de ver, eu fico encantada como que a gente tem mulheres fortes e corajosas que vão continuar escrevendo esse tipo de livro, tá bom? E eu vou continuar assim escrevendo esse tipo de, fazendo resenha, trazendo pro canal. Se eu ler o livro e eu gostar do livro, eu vou trazer sim diversos temas variados, tá? Porque o canal é livre, as pessoas são livres para ler e escolher o que elas quiserem. E ninguém pode calar a gente naquilo que a gente pode falar ou não, ler aquilo, escolher o que a gente pode ler ou não, certo? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentários desrespeitosos e sem noção não tem vez no meu canal, serão bloqueados, não tem direito nem a resposta, porque eu não dou palco pra gente preconceituosa e sem noção. Tá bom, gente? Um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo, tchau, tchau!